Um dia no City View Park. No coração do City View Park, onde o sol pintava o céu em tons dourados, o dia estava de cortar a respiração. A relva era de um verde vibrante, o ar estava cheio das gargalhadas das crianças e da conversa suave das famílias que aproveitavam o dia. Os corredores percorriam os trilhos com passadas rítmicas, e a sua presença acrescentava à sinfonia da vida no parque. No meio desta cena de alegria, Mike Tyson, o lendário pugilista, estava calmamente sentado num banco, vestindo um simples hoodie e calças de ganga. Irradiava um ar de calma enquanto alimentava os pombos, o seu rosto suavizando a cada pássaro que se aproximava, um forte contraste com a sua reputação feroz no ringue de boxe. Um miúdo, com o rosto a brilhar de excitação, avistou ao longe e correu para ele, com os pés mal a tocar no chão devido à pressa. Você é o Mike Tyson, explodiu, a voz uma torrente ofegante de energia juvenil, como se mal pudesse acreditar no que via. Tyson, ainda sorridente, virou-se para olhar para o rapaz, os olhos brilhando com um calor que desmentia o seu exterior duro. É isso mesmo, rapaz, respondeu, com a voz grave e rica. Os seus ombros tremeram com uma gargalhada, reconhecendo o entusiasmo desenfreado do jovem fã. Quer um autógrafo? Perguntou, com um brilho nos olhos. O miúdo assentiu vigorosamente, com o rosto iluminado com um misto de incredulidade e alegria. Tyson pegou no bloco de notas do miúdo, os seus dedos manejavam ágeis uma caneta, com alguns traços rápidos, a sua assinatura adornou o papel como uma obra de arte. Enquanto o menino sorria orgulhosamente, a mãe chamou-o de volta, com uma clara gratidão no tom, agradecendo a Tyson com um sorriso caloroso. No entanto, este interlúdio pacífico estava prestes a ser interrompido pelo agente Daniels, cuja patrulha diária era mais um ritual de franzir o sobrolho e de intimidação do que de proteção. Caminhou pelo parque com um andar que exigia respeito ou pelo menos medo. Os seus cabelos curtos e os óculos escuros espelhados escondiam os seus olhos penetrantes, que perscrutavam a zona com um olhar severo. Ao dobrar uma esquina, o seu olhar caiu sobre o famoso boxer que alimentava pombos, o grupo de pássaros formando um halo de tranquilidade em redor de Tyson. Os lábios de Daniels curvaram-se num sorriso de escárnio, o seu olhar estreitando-se numa fenda calculista. Simplesmente ótimo, murmurou para si mesmo, a sua expressão endurecendo a cada passo. À medida que se aproximava, as suas palavras tornaram-se amargas e críticas. Mais um a vaguear por aqui, troçou de si próprio, com um olhar acusador, supondo que Tyson não estava a tramar nada de bom simplesmente por causa da sua aparência. Provavelmente ele está a tramar algo de mau. Não me surpreenderia se começasse a causar problemas, pensou, os seus lábios curvando-se num sorriso enquanto contemplava a satisfação de impor a sua autoridade. Daniels, um auto-intitulado sentinela do parque, aproximou-se de Mike Tyson, a sua linguagem corporal irradiando um ar palpável de intimidação. Estava direito, ombros direitos e queixo projetado como o fio de uma faca. Ei, gritou Daniels, com o tom tão cortante como um chicote. Não pode ficar aqui sentado o dia todo. Vá andando. Os pombos, assustados com a abordagem agressiva de Daniels, espalharam-se numa explosão de penas e arrulhos. Mike Tyson, no entanto, manteve-se imperturbável, a sua expressão elegível, mas colorida, com um toque de diversão. Estou só a alimentar os pombos, pá. Isto é crime, respondeu ao agente Daniels, o seu tom casual, mas firme, contrastando fortemente com a abordagem confrontacional do agente. A interação assumiu o ar de uma partida de xadrez verbal, com cada movimento calculado. Os olhos de Daniel estreitaram-se com a resposta de Mike, as suas mãos encontrando o conforto do coldre como se preparassem para a batalha. Talvez não, admitiu, com a voz carregada de um desprezo velado, mas também não está certo. A sua irritação era palpável, transbordando perante a atitude indiferente de Mike Tyson, com um claro desdém no seu escárnio. Não banco esperto comigo, cuspiu, as suas palavras afiadas como vidro partido. Eu disse, siga em frente. A agressividade do polícia Daniels aumentou como uma maré de tempestade, a sua mão aproximava-se cada vez mais do coldre, a ameaça implícita era cristalina. Mike, implacável, encarou o polícia com um olhar de aço, a sua linguagem corporal tão inflexível como o granito. Não vou a lado nenhum, respondeu, as suas palavras lentas e deliberadas, cada uma delas um tijolo no muro que estava a construir contra as ordens de Daniels. O impasse entre Mike Tyson e o agente Daniels atraiu uma audiência, uma pequena multidão começou a reunir-se, os seus sussurros e murmúrios aumentando a atmosfera tensa. Em contraste com a raiva fervente do polícia, Mike Tyson manteve-se calmo, sentado no banco como se estivesse apenas a ter uma conversa casual. A sua voz, comedida e imperturbável, refletia um ar de desafio. Não estou a incomodar ninguém, reiterou calmamente, acho que tem uma ideia errada sobre mim. Estou apenas a desfrutar do parque como todos os outros. Daniels, com a sua frustração latente a transformar-se num inferno de raiva, inclinou-se para a frente, com o rosto a poucos centímetros do de Mike Tyson. As veias do seu pescoço pulsavam enquanto encarava Mike,
os olhos arderem com uma ferocidade capaz de derreter aço. Não me interessa quem pensa. Estás, rosnou, a sua voz um baixo estrondo de hostilidade. Levanta-te agora, rugiu, a sua respiração quente e pesada contra o rosto de Mike. A multidão respirou fundo ao ver aquilo, um misto de medo e espanto tomou conta da reação coletiva. A paciência de Daniel se esgotou-se como um galho quebradiço, o seu bastão, uma extensão do seu braço alimentada pela fúria, atacou. O som do impacto reverberou pela multidão como um trovão, o estalido do bastão contra o ombro de Mike Tyson enviou ondas de choque de horror e incredulidade por todo o parque. Mike, surpreendido com o ataque repentino, soltou um gemido baixo de dor, o corpo ficando tenso como se preparasse para o próximo golpe. A reação da multidão foi instantânea e visceral, um coro de suspiros e gritos de protesto irrompendo pela cena como um vulcão adormecido a despertar. Mike Tyson levantou-se da sua posição sentada, a sua altura e figura imponente ofuscavam a estatura do agente Daniels. Os seus movimentos eram lentos, deliberados, e cada movimento deliberado irradiava uma intensidade latente. Apesar da dor latejante no ombro, o rosto de Mike permanecia legível, os seus olhos eram uma piscina profunda e escura de água parada. Fixou o olhar em Daniels, o silêncio entre ambos repleto de um desafio tácito. Os murmúrios da multidão abrandaram, todos os olhos estavam postos no confronto épico que se desenrolava diante deles. A voz de Mike Tyson, um sussurro deliberado que carregava o peso de montanhas, falou com o agente Daniels. Não precisavas de fazer isso, disse, as suas palavras carregadas de raiva reprimida. Daniels, momentaneamente surpreendido com a contenção de Mike, tropeçou nas palavras, a sua arrogância agora minada por uma pitada de medo. Tu, devias ter escutado, respondeu, tentando retomar o controle da situação. A tensão no ar aumentava a cada segundo, a multidão estava agora em silêncio, antecipando o que viria a seguir. Daniels, com o seu sorriso malicioso como uma máscara para esconder os nervos à flor da pele, aproximou-se mais de Mike Tyson, com a mão ainda a segurar o bastão. O que vai fazer em relação a isso? Provocou, a voz agora cheia de bravata e pânico velado, os olhos disparando para o pau, pesando as suas opções. Mas a presença imponente de Mike Tyson parecia minar a sua coragem. Mike, imperturbável pelas ameaças de Daniels, manteve-se firme, com uma postura inabalável. Movendo-se ao ritmo lento e deliberado de um tigre à espreita, aproximou-se ainda mais do polícia Daniels, a sua presença era uma muralha inabalável de autoridade inflexível. Eu podia mostrar-te, rosnou, as suas palavras carregando o peso de uma promessa tácita, mas primeiro, vais pedir desculpa a estas pessoas pelo que acabaste de fazer. A multidão, fascinada pela determinação inabalável de Mike, aproximou-se, arregalando os olhos enquanto testemunhavam o drama que se desenrolava. Daniels, com a sua fachada presunçosa a estalar sob a pressão, deu um passo hesitante para trás, a sua gargalhada uma tentativa frágil de retomar a vantagem. Mantendo-se firme, o seu desafio ofuscou momentaneamente o seu medo. Pedir desculpa, cuspiu, a voz cheia de escárnio. Para ti? Nem pensar, Tyson. Nem pensar no inferno. A multidão sentiu o barril de pólvora a chegar ao limite e observou com a respiração suspensa, cada palavra, cada gesto, uma faísca potencial para incendiar a cena. Mike Tyson, com a paciência levada ao limite, cerrou os dentes, uma raiva primitiva a fervilhar por detrás do seu exterior calmo. Daniels, encorajado pelas suas próprias palavras descaradas, avançou, o seu bastão era um traço indistinto de violência. Mas Mike Tyson, com reflexos acutilantes e de precisão apurada, interceptou o golpe, fechando a mão à volta do bastão como se fosse um torno de ferro. A multidão, agora um coro de admiração e choque, observou enquanto ele arrancava sem esforço a arma das mãos de Daniels, e a multidão explodiu numa cacofonia de aplausos e suspiros. Daniels, com os olhos arregalados de incredulidade, cambaleou para trás, o seu rosto registrando a gravidade do seu erro. Mike Tyson, com a sua voz um sussurro mortal, encarou o polícia Daniels, o seu rosto uma implacável máscara de retribuição. Mexeste com o tipo errado hoje, rosnou, a ameaça nas suas palavras tão palpável como a raiva nos seus olhos. Mexeu-se com o tipo errado, na cidade errada, no dia errado, e agora vai pagar o preço. Daniels, com a sua bravata a evaporar-se como neve ao sol da manhã, deu mais um passo atrás, os seus pés revelando o seu medo, apesar das suas tentativas para o esconder. Com o desespero palpável, atacou com um soco selvagem e destreinado, mas Mike Tyson, com os seus reflexos melhorados durante anos no ringue, desviou o golpe com a fluidez de um tubarão na água. Respondeu com uma série de golpes precisos e habilmente executados, cada um deles acertando com uma precisão devastadora. Daniels, apanhado de surpresa e dominado, cambaleou para trás, as suas defesas desmoronando-se sob o ataque implacável de Mike. Como um homem afogado em busca da salvação, Daniels agitou os braços, gesticulando freneticamente, mas sem sucesso, enquanto a deslumbrante demonstração de destreza marcial de Mike Tyson o colocava de joelhos. A multidão,
energizada pelo espetáculo, e rompeu em aplausos extasiados, uma sinfonia de cânticos e gritos reverberando por todo o palco. Parque. A cena fazia lembrar uma justa medieval, com os espectadores a sacarem dos telemóveis e as suas câmaras a captarem o confronto decisivo como um enxame de moscas a atacar um banquete. Do meio da multidão, Dwayne Johnson, agora conhecido simplesmente por The Rock, surgiu, batendo palmas juntamente com os outros espectadores, com os olhos a brilhar de admiração, fixos em Mike. Foi um reconhecimento silencioso da capacidade do pugilista. Mike Tyson, um retrato da elegância sob pressão, permitiu a Daniels voltar a estar de pé. Apesar da vitória, o seu rosto permanecia impassível, os seus olhos eram uma janela para as profundezas do seu autocontrolo. Podia ter-te magoado, admitiu, o seu tom medido e calmo, mas não é quem eu sou. Não sou como tu. A multidão, silenciada pela demonstração de contenção, conteve a respiração, cativada pelas palavras de Mike. O agente Daniels, com a sua bravura reduzida a farrapos, tropeçou sob o peso das palavras de Mike Tyson. A realidade da sua derrota finalmente se fez presente. Os seus olhos percorreram a multidão, procurando uma saída, mas apenas encontraram os olhares atentos dos espectadores. Viu nos rostos das pessoas que jurou proteger a percepção de que as suas ações tinham manchado irrevogavelmente o seu distintivo de autoridade. A sua expressão transformou-se em vergonha, os seus ombros caíram como uma marioneta quebrada. Mike Tyson, com a sua voz como um martelo a bater na bigorna do orgulho de Daniels, apontou para a multidão em redor. Estas pessoas, declarou, as suas palavras e quando com o peso da justiça, viram o que fizeste. Viram-te a ti, um representante da lei, agredir um cidadão desarmado, e viram-me defender. A multidão, estimulada pelas palavras de Mike, aplaudiu em concordância, as vozes em uníssono de condenação. Daniels, com o rosto vermelho de humilhação, baixou a cabeça em sinal de derrota. A multidão abriu-se como uma onda, abrindo caminho para a figura corpulenta de um oficial superior, cuja expressão furiosa assinalava o seu descontentamento muito antes de ele dizer uma palavra. Daniels, gritou o oficial, a sua voz ecoando por cima da conversa da multidão. O que está a acontecer aqui? Exigiu, semicerrando os olhos em fendas acusadoras enquanto examinava a cena. Daniels, com os ombros curvados de vergonha, abriu a boca para falar, mas não lhe saiu qualquer palavra, a sua língua paralisada pelo medo. A multidão, encorajada pelo heroísmo de Mike Tyson, avançou, as suas vozes eram um coro de justa indignação. Ele atacou primeiro, uma pessoa chorou. Ele começou, e com o outro. O oficial superior, com o rosto a ficar mais sombrio a cada momento, ouvia com uma determinação de aço, os seus ouvidos eram um canal para a indignação das pessoas que jurava proteger. Daniels, agora plenamente consciente da precariedade da sua situação, engoliu em seco, os seus olhos alternando entre Mike, o oficial sénior e a multidão, a sua cobardia exposta para todos verem. O oficial sénior, com o olhar voltado para as feições familiares de Mike Tyson, endireitou-se em toda a sua altura. O seu rosto, embora ainda severo, suavizou-se numa expressão de genuíno arrependimento. Sr. Tyson, disse, a sua voz contrastando fortemente com a hostilidade anterior de Daniels, lamento muito. Garanto-lhe que isto será resolvido de forma rápida e justa. A multidão, aliviada por ver o seu herói tratado com o respeito que merecia, emitiu um murmúrio de aprovação, e as suas palavras foram uma onda silenciosa de encorajamento. Mike Tyson, com a sua fachada estoica a regressar, ofereceu ao oficial sénior um breve aceno de reconhecimento, a sua voz recuperando a uniformidade anterior, trazendo um toque de determinação. Tens razão, concordou, as suas palavras atingindo o cerne da má conduta de Daniels. Pessoas como ele não merecem usar o distintivo. Dão má fama a toda a força. A multidão, encorajada pela condenação de Mike, respondeu com outra onda de concordância. Daniels, parado como uma estátua, não conseguiu fazer mais nada senão olhar para o chão, a sua completa humilhação. Com a derrota palpável, abriu a boca para protestar, mas o oficial superior silenciou com um olhar severo, a sua voz carregada de desprezo cortando o ar com a firmeza de uma guilhotina. Estás feito, Daniels, declarou, cada palavra um duro golpe na carreira de Daniels. Distintivo e arma, agora. Os espectadores, com justiça no olhar, assistiram com sombria satisfação enquanto Daniels removeu relutantemente o seu distintivo e a sua arma, com as mãos a tremerem de vergonha e frustração. Enquanto Daniel se afastava, escoltado pelo oficial sénior como um gladiador desgraçado a sair da arena, a multidão explodiu numa cacofonia de vivas e aplausos, o barulho como um tsunami a cair sobre a figura humilde de Mike Tyson. Por entre aplausos, um rapaz, inspirado pela bravura de Mike, aproximou-se do pugilista, com o rosto radiante de admiração. É realmente um herói, Sr. Tyson, disse, a sua voz era um misto de admiração e gratidão. Mike Tyson, com o seu sorriso caloroso e genuíno, baixou-se até ao nível do rapaz, e os seus olhares cruzaram-se num momento de profunda ligação.
Os verdadeiros heróis, disse, com a voz imbuída da sabedoria da experiência, são aqueles que defendem o que é certo. Não importa quão grande ou pequeno é ou o que as pessoas pensam de si. Lembre-se sempre disso. O menino, com o rosto radiante de admiração e orgulho, assentiu vigorosamente, os olhos brilhando com uma nova determinação. Enquanto os espectadores se afastavam, com as suas histórias sobre o heroísmo de Mike Tyson prontas a espalhar-se pela cidade como um rastilho de pólvora, o pugilista regressou ao seu banco, aproveitando o momento para desfrutar da serenidade da paisagem urbana. Os pombos, como velhos amigos, voltaram para junto de Mike, os seus arrulhos e bater de asas eram uma suave sinfonia de companheirismo. Mike recostou-se no banco, observando o parque com uma tranquila sensação de satisfação. À medida que a câmara se afastava, revelou a tranquilidade do parque em forte contraste com o caos que se tinha desenrolado poucos momentos antes. Os sons da cidade e do parque fundiram-se numa melodia suave e relaxante, com os pombos a cantarem uma suave canção de embalar para os eventos do dia. A voz de um narrador, calma e reflexiva, encerrou gentilmente a cena. Neste dia no City View Park, um único momento alterou o rumo de muitas vidas. Para Mike Tyson, foi um lembrete do poder de defender o que é certo, um testemunho do seu caráter para além do ringue onde já foi rei. Para o rapaz, foi uma lição de coragem, um farol de esperança de que é possível ser um herói aos olhos dos jovens, simplesmente escolhendo fazer o que é justo. E para a Miss Eleanor, continuou o narrador, uma figura idosa da comunidade que assistiu à distância, foi uma demonstração de compaixão, provando que mesmo em momentos de conflito, pode haver graça. No final, todos nós precisamos de heróis, e, por vezes, podem ser encontrados nos lugares mais improváveis, não com capas, mas com a força silenciosa da convicção. O sol começou a pôr-se, projetando longas sombras sobre o parque, a luz dourada pintando tudo em tons de paz e reflexão. As gargalhadas das crianças recomeçaram, os corredores regressaram aos seus caminhos e os casais caminharam de mãos dadas. Mas para Mike Tyson, não se tratava de lendas ou elogios, tratava-se do momento, do princípio, da defesa da justiça. Quando a última luz se apagou, Mike levantou-se, a sua silhueta contra o crepúsculo era um símbolo de resiliência e esperança. Afastou-se do banco, os pombos dispersaram-se no crepúsculo, deixando para trás um espaço onde antes havia tensão, agora havia paz. O parque, com o seu verde e céu infinitos, pareceu dar um suspiro de alívio, um agradecimento silencioso ao homem que a todos lembrou o poder simples, mas profundo, da decência humana. A narrativa não terminou com um estrondo, mas com um sussurro que ecoou pelos corações de todos os que testemunharam os acontecimentos do dia, um sussurro que disse: isto é o que significa ser verdadeiramente forte. Não pela força, mas por direito. E com isto, o parque regressou à sua noite tranquila, sob as estrelas, um lugar onde os momentos comuns se podem tornar lições extraordinárias, onde os heróis não são apenas encontrados, mas criados, no coração de cada pessoa disposta a defender o que é certo.